Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade inteira parecia estar prendendo a respiração naquela manhã. Atrás das janelas escuras do tribunal, repórteres digitavam freneticamente em seus teclados, enquanto câmeras apontadas para a entrada capturavam cada rosto ansioso. Rumores de um julgamento histórico circulavam há semanas. Uma mulher negra, Clarissa Johnson, foi acusada de um crime que não cometeu. No tribunal, as bancadas estavam repletas de curiosos e advogados, mas o silêncio pairava pesado, interrompido apenas pelo farfalhar de papéis e o estalar de saltos no piso de madeira polida. Clarissa, calma e ereta, atravessou a porta do tribunal com dignidade. Seus olhos, escuros, mas determinados, perscrutavam a sala. Ela sabia que aquele julgamento não era apenas para ela, mas para todos aqueles que haviam sido ignorados, silenciados ou injustamente acusados por causa da cor de sua pele. Do lado de fora, manifestantes seguravam cartazes, entoando palavras de justiça e igualdade. Mas lá dentro, os olhares de alguns jurados e do juiz já refletiam o julgamento antes mesmo que a defesa se pronunciasse. No silêncio tenso, um pensamento cruzou a mente de Clarissa. Não importa o que pensem, minha verdade será ouvida. Quando o martelo do juiz estava prestes a cair, ninguém suspeitava que as últimas palavras de Clarissa mudariam o destino de todos. A noite caíra no modesto bairro de Clarissa Johnson. Ela voltava para casa depois de um longo dia no hospital onde trabalhava como enfermeira. Cansada, mas reconfortada pela ideia de encontrar os filhos dormindo, estacionou o carro perto de casa. De repente, faróis potentes iluminaram a rua. Carros de polícia cercaram seu veículo. Em um instante, as luzes piscantes coloriram a noite com um vermelho e azul agressivos. Clarissa franziu a testa confusa. Saiam do veículo. Mãos ao alto, gritou uma voz autoritária através de um megafone. Surpresa, Clarissa levantou as mãos e obedeceu. Não tinha nada a esconder. No entanto, assim que pisou na calçada, 2 policiais correram em sua direção. Sem lhe dar tempo de falar, a jogaram violentamente contra o capô do carro. Mas, espera, eu sou enfermeira, você está enganada. Ela protestou com a voz trêmula. O agente principal do PREI, um homem grande com um olhar frio, apertou abruptamente as algemas em volta dos pulsos. Temos sua descrição. Você se encaixa perfeitamente. Você está preso por assassinato. Os vizinhos, acordados pela comoção, começaram a sair de suas casas. Alguns filmavam a cena com seus celulares. Clarissa, humilhada, sentiu lágrimas brotarem dos olhos. Como poderia ser acusada de um crime que não cometeu? Um policial a forçou a entrar na viatura. Quando as portas bateram, Clarissa lançou um último olhar para sua casa, onde a luz do quarto dos filhos ainda brilhava fracamente. No silêncio do banco de trás do carro, apenas um pensamento ecoava em sua mente. Não é um erro, é uma injustiça. O tribunal estava lotado. Repórteres se aglomeravam atrás das barreiras de segurança, com câmeras apontadas para a grande porta de madeira. Lá dentro, todos os bancos estavam ocupados, como se a cidade inteira tivesse vindo assistir ao julgamento de Clarissa Johnson. Quando os guardas abriram a porta, Clarissa entrou algemada, escoltada por 2 policiais. Apesar do uniforme laranja da prisão, ela mantinha a cabeça erguida. Seu olhar encontrou o dos jurados, vários dos quais já desviavam o olhar. Eles a reconheceram culpada antes mesmo que a primeira prova fosse apresentada. O promotor, um homem arrogante chamado Richard Reis, deu um passo à frente com confiança. Com voz firme apontou para Clarissa. Senhoras e senhores do júri, esta mulher cometeu um crime hediondo. As provas estão contra ela. Ela deve pagar por seus atos. Suas palavras soaram como um veredito antes do tempo. O advogado de Clarissa, Sr. Franklin, tentou defender sua cliente. Ele apresentou testemunhas e explicou que nenhuma evidência física ligava Clarissa à cena do crime. Mas cada argumento parecia ser deixado de lado pelas interrupções do promotor e pelas decisões tendenciosas do juiz Matthews, conhecido por suas opiniões conservadoras e seu desprezo mal disfarçado pelas minorias. Na sala, alguns espectadores murmuravam: é óbvio, ela é culpada, enquanto outros, ativistas e vizinhos de Clarissa, balançavam a cabeça em indignação. Clarissa, por sua vez, manteve-se digna. A cada acusação, ela encarava os filhos sentados no fundo da sala, que pareciam envelhecer vários anos a cada audiência. Após vários dias, o júri foi dispensado para deliberar. As horas passaram sufocantes. Então, de repente, a porta se abriu. Os jurados haviam chegado à sua decisão. O juiz Matthews falou solenemente:
Clarissa Johnson, o júri a considera culpada, e a sentencia à morte por eletrocução. Um silêncio glacial caiu sobre a sala. Clarissa fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e os abriu novamente com uma estranha determinação. Ela sabia que este não era o fim de sua história, mas o início de uma batalha ainda maior. O martelo do juiz caiu pesadamente, soando como um toque de finados. Clarissa permaneceu imóvel, olhando para o vazio à sua frente, as algemas apertando sua pele. Seus filhos, sentados atrás dela, desataram a chorar. Seus gritos quebraram o silêncio da sala. Mãe! Não! Gritou sua filha, que teve que ser contida por 2 policiais para impedi-la de correr em sua direção. As câmeras capturavam cada segundo. Flashes crepitavam, imortalizando seu rosto digno e impassível, contrastando com a angústia de sua família. O mestre Franklin, seu advogado, levantou-se abruptamente e indignado. Objeção! Isso é um erro judiciário. As provas são insuficientes. Vou recorrer. Mas o juiz Matthews o interrompeu bruscamente. A decisão está tomada. Recorrer é seu direito, mas o veredito é final. Clarissa foi conduzida para fora da sala, ladeada por 2 guardas. Seus passos ecoavam no mármore, mas ela mantinha a cabeça erguida. Não ofereceu lágrimas nem gritos àqueles que a queriam quebrada. Lá fora a notícia se espalhou como fogo. Do lado de fora do tribunal, manifestantes explodiram em fúria, brandindo seus cartazes. Justiça para Clarissa! Acabem com as execuções racistas. As emissoras de televisão interromperam seus programas para anunciar a sentença. Alguns editorialistas aclamaram justiça feita, enquanto outros denunciaram uma farsa judicial. Em sua cela, algumas horas depois, Clarissa sentou-se na cama estreita. Ela olhou para as mãos, machucadas pelas algemas. Pensou nos filhos, no futuro deles sem ela, e sentiu uma onda de dor percorrer seu peito. Mas lá no fundo, uma chama permanecia. Eles acham que venceram, mas eu falarei. E o que eu disser, ninguém conseguirá apagar. A prisão mergulhou num silêncio pesado. Os corredores, normalmente barulhentos, pareciam congelados em uma antecipação mórbida. Atrás das grades, Clarissa Johnson observava o tênue raio de luz que se filtrava pela pequena janela de sua cela. Ela sabia que aquele poderia ser o último pôr do sol que veria. O guarda anunciou em voz neutra. Você tem uma visita. A porta se abriu. Seus filhos entraram, acompanhados pela irmã e pelo advogado. O tempo pareceu parar. Sua filha correu em sua direção, com lágrimas nos olhos, mas foi detida pelo vidro grosso que a separava. Clarissa gentilmente colocou a mão contra o vidro, seu olhar repleto de infinita ternura. E mãe, me diga que você está voltando para casa, soluçou a criança. Clarissa respirou fundo e respondeu com uma voz suave, mas firme. Minha querida, quero que você seja forte. Não importa o que aconteça amanhã, lembre-se, sua mãe é inocente e ninguém pode roubar a verdade do seu coração. Mestre Franklin, exausto mas determinado, colocou uma pilha de arquivos sobre a mesa. Clarissa, entrei com outro recurso de emergência. Entrei em contato com organizações de direitos civis. Vamos lutar até o último segundo. Ela lhe deu um sorriso calmo. Obrigado, mas estejam preparados para uma coisa, se eu tiver que sair, será de pé com dignidade. Mais tarde naquela noite, sozinha em sua cela, Clarissa escreveu uma carta aos filhos. Cada palavra era repleta de coragem e amor. Então ela começou a rezar, não por sua vida, mas para que sua história servisse para expor injustiças e conscientizar as pessoas. Ao longe, o relógio da prisão batia meia-noite. Cada batida parecia trazer seu destino mais perto. No entanto, Clarissa, sentada em seu beliche, fechou os olhos e sussurrou. Eles acham que vão silenciar minha voz amanhã. Mas minhas últimas palavras ressoarão mais alto do que qualquer coisa que eles acham que podem controlar. O amanhecer surgiu sobre a prisão estadual, tingindo o céu de um cinza metálico. O ar estava pesado, como se a própria natureza se recusasse a despertar. Lá fora, uma multidão de manifestantes se reunia, segurando cartazes e velas. Cânticos ecoavam, justiça para Clarissa. Suas vozes atravessaram as paredes e chegaram ao corredor da morte. Clarissa, vestida com um macacão branco simples, foi acordada antes do nascer do sol. 2 guardas aguardavam do lado de fora de sua cela. Seus rostos estavam fechados, mas seus olhos revelavam uma mistura de constrangimento e culpa. Está na hora, disse um deles em voz baixa. Algemaram-na. Clarissa levantou-se lentamente sem tremer. Caminhava com a dignidade de uma rainha a caminho do trono, não como uma condenada à morte. Seus passos ecoavam no corredor estreito, cada eco marcando a contagem regressiva de sua vida. Ao entrar na câmara de execução, a atmosfera tornou-se gélida.
Tudo era de um branco estéril, exceto a enorme e ameaçadora cadeira elétrica, que se erguia no centro como um altar escuro. Os repórteres, atrás do vidro, observavam a cena com olhos ansiosos. As autoridades locais, incluindo o promotor Reis e o juiz Matthews, assistiam com fria satisfação, convencidos de que estavam testemunhando o ápice da justiça. Colocaram-na na cadeira com os tornozelos e pulsos amarrados. Um guarda colocou um eletrodo em sua cabeça com movimentos levemente trêmulos. Clarissa fechou os olhos por um instante, depois os abriu novamente examinando o quarto. O diretor da prisão deu um passo à frente solene. O Clarissa Johnson, antes que sua sentença seja executada, você tem alguma última palavra? Um silêncio opressivo tomou conta da sala. Todos esperavam. As câmeras gravavam. Clarissa respirou fundo. Seus lábios se abriram. O que ela estava prestes a dizer mudaria tudo. Clarissa ergueu os olhos lentamente encarando aqueles que a condenavam, um por um. O juiz Matthews desviou o olhar brevemente, incomodado com a força do olhar. O promotor Reis, no entanto, deu um sorriso irônico, convencido de que seus apelos seriam em vão. Mas Clarissa não implorou. Sua voz, calma e serena, ecoou pela sala gelada. Não estou aqui para odiar vocês. Eu perdoo cada um de vocês, mas saibam disso, a verdade sempre triunfa no final. E essa verdade virá à tona hoje, aqui e agora. Um murmúrio percorreu a sala. O diretor franziu a testa pronto para dar o sinal para a execução. Mas, de repente, um burburinho irrompeu atrás do vidro dos observadores. Um jovem acabará de aparecer entre os jornalistas, brandindo pastas grossas. Era Marcos, um estudante de direito e ativista dos direitos civis que havia investigado discretamente o caso de Clarissa. Pare tudo, ele gritou ofegante. Temos provas de que Clarissa Johnson é inocente. Ele jogou os documentos contra a janela. Os guardas em pânico pararam o homem, mas os jornalistas já corriam para filmar os papéis. Os arquivos continham amostras de DNA, registros telefônicos e depoimentos de testemunhas provando que o verdadeiro culpado era um homem influente, protegido pelas autoridades locais. A farsa foi exposta. As câmeras transmitiam ao vivo. Em segundos, o país inteiro viu que o caso de Clarissa não passava de uma conspiração e injustiça racial. O promotor Reis empalideceu. O juiz Matthews bateu na mesa, mas o caos já era total. As vozes se ergueram. Parem a execução. E abra esta porta. Clarissa, ainda sentada na cadeira elétrica, deu um pequeno sorriso. Suas palavras se concretizaram. Sua verdade finalmente foi revelada. O caos se instalou na câmara de execução. Os guardas, inicialmente paralisados pela ordem iminente, hesitaram, com os olhos fixos nas evidências espalhadas atrás do vidro. Jornalistas filmavam freneticamente, enviando imagens ao vivo para todo o país, confirmando a inocência de Clarissa. O diretor da prisão, lívido, virou-se para o promotor Reis. O que isso significa? Reis, pálido como um fantasma, gaguejou. A mentiras, fabricação. Mas uma voz estrondosa já se fez ouvir. Era o procurador-geral do estado, que chegará com urgência. Seu semblante severo expressava raiva e gravidade. Parem a execução imediatamente, ele ordenou. Os guardas correram para desamarrar Clarissa com as mãos trêmulas. O eletrodo foi removido de sua cabeça e as tiras afrouxadas. Clarissa saiu da cadeira, seus passos ecoando como uma vitória silenciosa. Ela não tremia, estava mais forte do que nunca. Lá fora, a multidão de manifestantes explodiu em aplausos e alívio com a notícia se espalhando. Milhares de velas se acenderam, formando um mar de luz. As redes sociais explodiram, hashtags #Justiça por Clarissa e #Pare a Pena de Morte se tornando viral em minutos. Em poucas horas, os documentos revelaram o envolvimento de várias autoridades locais em uma conspiração para incriminar Clarissa pelo crime, a fim de proteger um homem branco influente. O escândalo se tornou nacional. O juiz Matthews e o promotor Reis foram imediatamente suspensos e colocados sob investigação. Clarissa, ainda em choque, foi levada de volta para sua cela para sua segurança. Mas naquela noite ela não era mais a prisioneira, era o próprio sistema de justiça que acabará de ser indiciado. E pela primeira vez desde sua prisão, Clarissa sentiu que sua voz nunca mais seria silenciada. 3 dias depois, o sol brilhava alto no céu quando as pesadas portas da prisão finalmente se abriram. Uma enorme multidão, reunida desde o amanhecer, prendeu a respiração. Jornalistas, ativistas e familiares aguardavam a mulher cuja história havia chocado a nação. Clarissa apareceu, usando um vestido simples que sua irmã lhe trouxera. Seu cabelo estava preso para trás, seu olhar calmo, mas firme. Ela cruzou lentamente a soleira da prisão,
cada passo ressoando como um ato de vitória. Silêncio a princípio, depois um rugido ensurdecedor. A multidão irrompeu em aplausos, agitando cartazes e faixas. Justiça para Clarissa. Nunca mais. Seus filhos correram até ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clarissa os abraçou, tremendo dessa vez, incapaz de conter as próprias lágrimas. A cena, capturada por todas as câmeras, viralizou. O Sr. Franklin, seu advogado, aproximou-se com a voz embargada pela emoção. Você está livre, Clarissa. Completamente livre. O caso foi arquivado, os responsáveis foram indiciados. Clarissa então olhou para a multidão e para as câmeras. Ela não tentou gritar, mas falou com uma voz clara que impôs silêncio. O que vivi nunca mais deve acontecer com ninguém. Minha liberdade é uma vitória, mas só vale a pena se abrir caminho para a justiça para todos. A multidão aplaudiu. Gritos de vitória se ergueram. Parecia que o próprio ar vibrava com essa libertação. Clarissa, ao deixar o lugar que quase se tornará seu túmulo, compreendeu uma coisa: ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela havia se tornado um símbolo. As semanas seguintes à libertação de Clarissa foram marcadas por um turbilhão midiático sem precedentes. Convidada para grandes programas de televisão e apresentada por organizações internacionais, ela se tornou o rosto de uma luta que ia além de sua história pessoal. Mas por trás das câmeras e dos aplausos, Clarissa ainda carregava as cicatrizes invisíveis de sua provação. As noites eram curtas, assombradas pela lembrança das grades, do frio das algemas e do cheiro metálico da câmara de execução. Mesmo assim, ela se recusava a deixar a dor consumi-la. Em vez de se isolar, ela transformou sua experiência em uma missão. Com a ajuda do mestre Franklin e de vários ativistas, ela criou a Fundação Verdade e Justiça, destinada a defender vítimas de condenações injustas. Todos os dias, ela recebia cartas de famílias em dificuldades implorando por ajuda. Clarissa lia todas elas e respondia pessoalmente a várias delas. Em uma coletiva de imprensa, ela disse: minha história é apenas um exemplo entre muitos. Tive a sorte de ser salvo no último minuto. Mas quantas pessoas inocentes não tiveram a mesma sorte? Enquanto este sistema destruir vidas, continuarei lutando. Suas palavras imbuídas de dignidade e força mobilizaram milhares de pessoas em todo o país. Jovens advogados aderiram à sua causa, acadêmicos iniciaram investigações independentes e até mesmo alguns juízes começaram a questionar a pena de morte. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde no pequeno escritório de sua fundação, seus filhos vieram se juntar a ela. A filha colocou a mão em seu ombro e disse suavemente: mãe, você sobreviveu à injustiça. Agora você está mudando o mundo. Clarissa sorriu, com lágrimas nos olhos. Percebeu então que sua dor, transformada em luz, agora iluminava o caminho de milhares de outras pessoas. Anos se passaram. Clarissa Johnson não era mais apenas um nome, mas um símbolo gravado na memória coletiva. Seu rosto, antes o de uma mulher condenada, tornará-se o ícone de uma luta global contra a injustiça e a pena de morte. O Fundação Verdade e Justiça, a organização que ela havia criado, cresceu muito além do que ela poderia imaginar. Centenas de pessoas condenadas injustamente foram libertadas graças ao seu trabalho. Países inteiros iniciaram debates sobre a abolição da pena de morte, citando sua história como exemplo da falibilidade dos sistemas judiciais. Um dia, Clarissa foi convidada a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em silêncio solene, levantou-se e declarou: eu não sou um herói. Sou a prova viva de que o sistema pode matar pessoas inocentes. Minha voz é a deles, e enquanto uma pessoa enfrentar a cadeira elétrica por um crime que não cometeu, minha luta não vai parar. Os aplausos ressoaram como trovões. Mas por trás da fama e das honrarias, Clarissa continuou sendo mãe. Em casa, longe dos holofotes, cultivava uma pequena horta com os filhos, saboreando cada momento roubado da morte. Ela frequentemente os lembrava: o que eu vivi me ensinou uma coisa: dignidade, ninguém pode tirar de você, a menos que você a dê a eles. Quando chegou a hora de deixar este mundo, Clarissa morreu em paz, cercada por seus entes queridos. Milhões de pessoas ao redor do mundo prestaram homenagem a ela. Nas ruas, nas redes sociais, em escolas e tribunais, seu nome foi pronunciado como uma promessa. Uma placa foi instalada em frente à antiga prisão onde ela quase morreu, com estas palavras gravadas: aqui uma mulher condenada injustamente decidiu se manifestar. Suas palavras salvaram sua vida e mudaram a história. Clarissa Johnson nunca mais foi apenas uma sobrevivente. Ela se tornou uma legado, um chama eterna da justiça.